Em julho de 2025, os céus revelaram algo que ninguém poderia imaginar. Um corpo celeste desconhecido, vindo de além do nosso sistema solar, cruzava o espaço a uma velocidade vertiginosa de 58 km por segundo. O nome dado a esse objeto misterioso foi 3I Atlas. Embora à primeira vista ele possa parecer um simples cometa, o 3I Atlas é muito mais do que isso. Ele é o terceiro visitante interestelar já detectado pela humanidade e talvez o mais enigmático de todos. Mas o que realmente é o 3I Atlas? O que ele representa? Ele é simplesmente um corpo cósmico que passa por aqui ou há algo mais profundo por trás de sua trajetória? Estamos realmente preparados para interceptá-lo se isso se tornar necessário? O 3I Atlas não é apenas um espetáculo de curiosidade científica, ele pode nos dar pistas sobre o cosmos de uma maneira que nunca imaginamos. O 3I Atlas foi detectado por um sistema de telescópios chamado Atlas. Este sistema foi criado especificamente para detectar ameaças vindas do espaço, como asteroides e cometas que possam entrar na trajetória da Terra. O nome Atlas remete à sua função essencial de manter os olhos do planeta vigilantes para o céu, e foi exatamente por meio desse sistema que o 3I Atlas foi identificado. Diferente de outros objetos interestelares que cruzaram o sistema solar, como o Oumuamua em 2017 e o cometa Borisov em 2019, o 3I Atlas está vindo de uma região muito mais distante e desconhecida da nossa galáxia. A grande diferença é que, ao contrário desses outros visitantes, o 3I Atlas está se aproximando do Sol, o que nos oferece uma janela única para observá-lo enquanto ainda está ativo e interagindo com o ambiente solar, enquanto Oumuamua e Borisov já estavam em um rápido movimento de afastamento do nosso sistema solar quando foram detectados. O 3I Atlas ainda está se aproximando. Isso nos dá uma oportunidade rara, estudar esse objeto de perto, enquanto ele ainda interage com o Sol e seus ventos solares. Esta pode ser uma oportunidade única na história da humanidade, e o tempo está se esgotando para aproveitá-la. O 3I Atlas possui cerca de 11 km de diâmetro. Sua composição é de gelo, poeira e minerais silicatados, uma característica comum a cometas que orbitam o nosso sistema solar. No entanto, o que torna o 3I Atlas tão intrigante é sua velocidade e sua trajetória quase cirúrgica em direção ao interior do sistema solar. A rapidez com que ele se move desafia qualquer tipo de previsão, tornando qualquer tentativa de interceptação um grande desafio. Ele viaja a cerca de 210 mil km por hora, uma velocidade estonteante que coloca em risco até os sistemas de propulsão mais avançados da humanidade. O mais misterioso, porém, é o comportamento do 3I Atlas. Seu brilho tem variado de forma irregular, o que não segue os padrões típicos de atividade cometária que conhecemos. Além disso, sua aceleração não pode ser explicada por fenômenos naturais conhecidos, o que tem levantado uma série de perguntas sobre sua verdadeira natureza. Será que o 3I Atlas é realmente um cometa? Ou existe algo mais por trás dele? Sua trajetória tão precisa e seu brilho errático tem levado alguns cientistas a especularem sobre a possibilidade de que ele possa ser algo mais do que um simples objeto natural. O que ele pode nos ensinar sobre os corpos celestes que existem além do nosso sistema solar. O 3I Atlas se aproxima do Sol com um objetivo claro: atingir o seu periélio, o ponto de maior proximidade com o Sol. Em outubro de 2025, ele passará a cerca de 1,3 unidades astronômicas de distância do Sol. Para os cientistas, esse é o momento decisivo. Como seria possível interceptá-lo antes que ele se afaste novamente com sua jornada aparentemente sem fim? Quais seriam os meios necessários para alcançá-lo? É aqui que a dificuldade começa a surgir. O 3I Atlas viaja a uma velocidade impressionante. Para interceptá-lo, seria necessário um impulso enorme, um ΔV, a mudança de velocidade de um veículo espacial, de aproximadamente 24 km por segundo. Essa quantidade de energia está além das capacidades dos sistemas de propulsão atuais, o que cria um enorme desafio técnico. Para se ter uma ideia, o ΔV necessário para alcançar o 3I Atlas é semelhante àquele utilizado pela sonda Dawn da NASA para alcançar o cinturão de asteroides.
No entanto, a missão Dawn teve anos de planejamento e uma janela de lançamento ampla, enquanto qualquer missão para interceptar o 3I Atlas precisaria ser lançada em um período muito mais curto. A cada dia que passa, o 3I Atlas se afasta mais e mais, tornando cada vez mais difícil qualquer tentativa de interceptação. Isso coloca os cientistas em uma corrida contra o tempo, uma corrida que pode determinar se conseguiremos ou não aproveitar a única oportunidade de estudar esse objeto em detalhes. Uma das alternativas para alcançar o 3I Atlas vem de um lugar inesperado, Marte. Curiosamente, o 3I Atlas passará relativamente perto de Marte no início de outubro de 2025, e isso abre uma nova possibilidade para interceptá-lo. Se uma missão fosse lançada da órbita de Marte, o ΔV necessário seria reduzido drasticamente para cerca de 5 km por segundo, um valor muito mais razoável e alcançável com a tecnologia espacial atual. Essa possibilidade é uma mudança de paradigma. Até agora, Marte tem sido considerado um local apenas para exploração científica e os lançamentos espaciais para missões interplanetárias sempre partiram da Terra. Mas se a missão for lançada de Marte, ela terá a vantagem da física orbital. A gravidade de Marte é muito mais fraca do que a da Terra, o que torna mais fácil lançar uma espaçonave em direção ao 3I Atlas. Se uma missão a partir de Marte não for viável, outra possibilidade seria usar sondas que já estão em órbita de Marte, como a MAVEN da NASA e a Mars Express da ESA, para realizar observações de alta resolução do 3I Atlas enquanto ele se aproxima de sua máxima atividade solar. Embora a interceptação do 3I Atlas seja sem dúvida um desafio técnico impressionante, ela também levanta questões muito mais profundas. O que realmente estamos buscando ao tentar interceptar esse objeto? Estamos procurando entender sua composição, estudar suas moléculas, ou há algo mais que o 3I Atlas pode nos ensinar sobre o cosmos e o nosso lugar nele? Se conseguirmos interceptar o 3I Atlas, teremos a oportunidade de estudar um fragmento do espaço interestelar, algo que nunca fizemos antes. Até agora, a humanidade só foi capaz de estudar cometas locais, cometas que orbitam dentro do nosso sistema solar. Mas o 3I Atlas vem de uma região muito mais distante, e isso pode abrir portas para descobertas que alteram nossa compreensão sobre o espaço e os corpos celestes. Além de sua velocidade impressionante e trajetória precisa, o 3I Atlas tem características que sugerem que ele pode ser algo mais do que um simples cometa. Alguns cientistas começaram a especular que o 3I Atlas poderia ser, na verdade, uma sonda tecnológica enviada por uma civilização extraterrestre. Essa hipótese pode parecer absurda à primeira vista, mas na verdade, ela não é totalmente descartada pela comunidade científica. O astrofísico Avi Loeb, de Harvard, já sugeriu que objetos como o 3I Atlas poderiam ser sondas interestelares enviadas por civilizações avançadas para explorar sistemas estelares distantes. Ele acredita que a ciência nunca deve descartar a possibilidade de vida inteligente além da Terra, especialmente quando encontramos objetos tão misteriosos como o 3I Atlas. Essa ideia de que o 3I Atlas poderia ser uma nave enviada por uma civilização alienígena é intrigante. Se isso for verdade, estaríamos diante de uma descoberta que mudaria para sempre a nossa visão do universo. Não estaríamos mais sozinhos, como sempre acreditamos, mas seríamos apenas mais uma espécie entre outras no vasto cosmos. Se o 3I Atlas for interceptado, poderemos aprender muito mais do que apenas a composição de um cometa. Podemos descobrir que as moléculas orgânicas fundamentais para a vida não são exclusivas do nosso sistema solar. A química da vida, como a entendemos, pode ser algo muito mais comum do que imaginamos. Se o 3I Atlas contiver aminoácidos ou outras moléculas que são fundamentais para a formação de vida, isso pode indicar que a vida é um fenômeno galáctico e não algo único à Terra. Além disso, a análise detalhada da estrutura, densidade e campo magnético do 3I Atlas pode nos ajudar a determinar se ele tem uma origem natural ou tecnológica. Poderíamos descobrir que o 3I Atlas não é apenas um objeto cósmico comum, mas uma peça-chave para entender os mistérios do universo. No entanto, mesmo que nada de anômalo seja detectado, o fato de estarmos tentando interceptar o 3I Atlas levanta questões filosóficas profundas e complexas. Estamos, como humanidade, realmente preparados para o que essa missão pode nos ensinar? E não apenas em termos técnicos ou científicos, mas espirituais e existenciais
existenciais. O simples fato de que estamos tentando alcançar um objeto que vem de além do nosso sistema solar, de uma região desconhecida do cosmos, nos coloca diante de uma questão central: o que realmente sabemos sobre o nosso lugar no universo? Por séculos, a humanidade tem se visto como o centro do universo e a Terra como o berço da vida inteligente. A busca por respostas, a exploração espacial e os avanços científicos têm sido, em muitos aspectos, uma forma de afirmar nossa posição única. Mas e se essa posição não for tão única assim? A missão de interceptar o 3I Atlas nos desafia a repensar isso. Será que estamos prontos para descobrir que não somos os seres mais inteligentes ou avançados do universo? A perspectiva de que pode haver civilizações mais antigas, mais sábias ou mais poderosas do que a nossa é desconcertante para muitas pessoas. E se, ao nos aproximarmos de um cometa que já cruzou uma enorme distância no espaço, encontrarmos evidências de que outras civilizações em algum lugar distante já percorreram os mesmos caminhos, ou até mesmo mais longe? Essa possibilidade traz à tona questões sobre humildade e ego humano. Estamos prontos para aceitar que a Terra pode ser apenas uma das muitas pedras no grande quebra-cabeça do cosmos? Será que nossa busca por sentido no universo, por respostas sobre nossa origem e destino, está em grande parte moldada por um entendimento limitado e egocêntrico da realidade? O tempo está correndo. O 3I Atlas se aproxima do Sol, e se a janela de oportunidade for perdida, não sabemos quando outra chance como essa surgirá. O 3I Atlas é mais do que um cometa, ele é um enigma, uma chave que pode abrir portas para novas descobertas sobre o universo. A oportunidade de interceptá-lo é única, e ela pode nos proporcionar respostas que mudariam para sempre a nossa compreensão do cosmos. A grande pergunta é: estaremos prontos para agir? O que o 3I Atlas pode revelar sobre nós mesmos e sobre o cosmos? Estamos preparados para entender que o universo é muito mais vasto e complexo do que imaginamos? Nós, que nos dedicamos a rastrear, monitorar e registrar eventos cósmicos significativos, continuará a acompanhar de perto os movimentos do 3I Atlas. Cada atualização sobre a trajetória do cometa, cada nova descoberta será cuidadosamente analisada. Não estamos apenas acompanhando o 3I Atlas como uma missão científica, mas também como uma janela de observação de um momento decisivo na história humana. Como espécie, estamos à beira de uma nova era de exploração espacial e de um novo tipo de conscientização sobre nossa posição no universo. Quando o 3I Atlas partir, levando consigo todas as respostas que conseguimos obter, podemos muito bem ser deixados com mais perguntas do que respostas. A verdade é que o universo, com suas vastas dimensões e complexidades, nunca estará totalmente à nossa disposição. Mas, em cada tentativa de explorar e compreender o que está além do horizonte, aprendemos mais sobre o nosso lugar nesse cenário infinito. O 3I Atlas pode ser o começo de um novo capítulo na exploração espacial, e as respostas que ele nos trouxer podem não apenas redefinir a ciência, mas também a nossa própria visão de existência.